E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aventura literária com a gente? Preparadíssima. Hoje a gente vai mergulhar num clássico, O Senhor das Moscas, do William Golding, aqui no Odisseia Textual. Nossa, esse livro é daqueles que a gente termina de ler, fica pensando por dias, né? Verdade, mexe muito com a gente. A história, para quem não conhece, é de um grupo de garotos britânicos que, durante uma guerra, sofrem um acidente de avião e caem numa ilha deserta, sem nenhum adulto. E aí o que era pra ser um sonho, né? E deserta, liberdade. Ver um pesadelo. Torro! Eles precisam se virar sozinhos pra sobreviver, lidar com os perigos da ilha. E o que a gente vê é a natureza humana crua, sabe? Sem as amarras da sociedade. É como se a ilha fosse um laboratório, né? Mostrando o que acontece quando a gente tira todas as regras, as leis, a ordem. Exato. E aí surgem os conflitos, as disputas de poder, a violência. Os personagens, aliás, são muito bem construídos, cada um representando um lado da natureza humana. É verdade. Tem o Ralph, que é o líder eleito, tentando manter a ordem, a esperança de serem resgatados. Mas aí tem o Jack, né? O Jack é o oposto, né? Ele representa a força bruta, a impulsividade, o instinto selvagem. E ele vai conquistando cada vez mais seguidores, prometendo aventura, caça, liberdade. E essa dualidade entre o Ralph e o Jack é o que move a história, né? É a luta entre a razão e a emoção, a civilização e a barbárie. Totalmente. E o cenário da ilha também é muito simbólico, né? Por um lado, a gente vê a beleza natural, a exuberância, mas por outro tem a hostilidade, o perigo, o desconhecido. Que medo! A própria ilha parece um reflexo da alma humana, com seus lados claros e escuros. E nesse ambiente, o medo se torna uma força poderosa, né? O medo do desconhecido, do bicho que eles acreditam existir na ilha. Que, na verdade, pode ser interpretado como os monstros que a gente carrega dentro da gente, né? Isso, os próprios medos, as inseguranças, a capacidade para violência. O Golding não alivia, né? Ele coloca a gente para pensar sobre quem a gente realmente é. Exatamente. E tem o Pig, né? Coitado. Ele representa a inteligência, a razão, mas é constantemente zoado pelos outros por ser gordinho, usar óculos. É de partir o coração ver como ele é excluído. A voz dele, que devia ser ouvida, se perde no meio da gritaria e da violência. É como se o Golding estivesse mostrando que, às vezes, a inteligência e a bondade são silenciadas pela força bruta. E tem o Simon, né? Tão diferente dos outros, buscando a paz interior, a conexão com a natureza, mas até ele acaba sendo vítima da fúria do grupo. A morte do Simon é um dos momentos mais tristes e chocantes da história. Sem dúvida. E aquela figura do Senhor das Moscas, a cabeça de pouco espetada numa lança, é de arrepiar, né? Total. É a representação da selvageria, a adoração ao medo e à violência. E o pior é que eles mesmos criaram essa figura, né? É como se a barbárie tivesse surgido de dentro deles, alimentada pelo medo e pela insegurança. E por isso, O Senhor das Moscas é uma obra tão atemporal, né? Porque fala da nossa própria natureza, dos nossos impulsos mais primitivos. E nos faz questionar. Será que, em circunstâncias extremas, a gente agiria diferente? Essa é a grande pergunta, né? E o Golding não dá respostas fáceis. Ele nos joga no meio do caos e nos obriga a confrontar a nossa própria escuridão. Sabe, uma coisa que me impressiona em O Senhor das Moscas é como o Golding usa linguagem pra gente mergulhar de cabeça na história. Não é só descrever o que acontece, é como se a gente estivesse lá na ilha, sentindo o calor, o cheiro da floresta. É verdade. Eu lembro daquela cena da caçada ao primeiro porco. Nossa. A gente quase sente a adrenalina, a violência, a euforia dos garotos. É muito forte. Muito. E a linguagem que acompanha essa transformação deles. No começo, eles ainda falam de um jeito mais, sei lá, educado, com frases mais elaboradas. Mas conforme eles vão se entregando à barbárie, a linguagem também muda. Fica mais crua, primitiva. É como se a própria linguagem mostrasse a perda da inocência deles. Total. E isso mostra como a linguagem não serve só para comunicar. Ela molda a forma como a gente pensa, como a gente vê o mundo. Concordo. E falando em moldar o pensamento, não podemos esquecer dos símbolos, né? Ah, os símbolos. O Golding é mestre nisso, né? Demais. Ele usa cada símbolo para aprofundar a crítica à sociedade, a reflexão sobre a natureza humana. E tem símbolo para tudo quanto é lado, né? A ilha em si, por exemplo, pode ser vista como uma metáfora para o mundo, um microcosmo da sociedade. Faz sentido. E a concha, A concha? que representa a ordem e a democracia. Usada pelo Ralph para organizar as assembleias, garantir que todos sejam ouvidos.
Mas conforme o caos aumenta, a concha vai perdendo o poder até ser destruída. Que momento triste aquele. É como se a última esperança de ordem e razão tivesse ido embora. E ninguém se importa, né? Só o Ralph e o Pig. Parece que os outros já estavam tão tomados pela violência que a concha já não significava mais nada. Exato. É como se eles tivessem escolhido o caminho da barbárie. E o fogo, que no começo representava a esperança, o contato com o mundo exterior, a possibilidade de resgate. Mas eles não conseguem manter o fogo aceso, né? É como se a incapacidade deles de controlar o fogo refletisse a incapacidade de controlar os próprios impulsos, a própria selvageria. E a ironia é que o fogo acaba sendo a causa da destruição da ilha, né? Pois é, o incêndio que eles provocam para caçar o Ralph. É uma metáfora para a autodestruição da humanidade. A gente é capaz de destruir tudo que construímos. O Senhor das Moscas é um livro que te deixa perturbado, né? Com a sensação de que a barbárie venceu. Sim, mas ao mesmo tempo fica aquela pergunta: será que não tem jeito? Será que a gente está condenado a repetir os erros do passado? É a pergunta que não quer calar. O Golding não nos dá respostas fáceis, ele nos coloca no meio da confusão e nos faz encarar a nossa própria escuridão. Mas e a gente? O que a gente tira disso tudo? Qual a mensagem que o Senhor das Moscas nos deixa, além do pessimismo? Acho que a mensagem principal é de que a gente precisa estar sempre atento, sabe? A barbárie não está só lá fora, em algum lugar distante. Ela está dentro da gente. Exato. Adormecida, esperando a oportunidade para se manifestar, cabe a cada um de nós, como indivíduos e como sociedade, impedir que essa força tome conta. E como a gente faz isso? Através da educação, da cultura, da empatia, do diálogo, da busca por um mundo mais justo com respeito à diversidade. Tudo que nos torna mais humanos, né? Isso! O Senhor das Moscas é um alerta, um chamado para a responsabilidade individual e coletiva. Um livro pra gente nunca esquecer. Concordo. E que tal a gente analisar alguns trechos da obra que mostram essa riqueza de símbolos, a genialidade do Golding? Bora. Tem cada frase, cada parágrafo que merece ser apreciado com calma. Preparem-se para mais uma dose de reflexões e análises. A gente volta já com mais O Senhor das Moscas. Voltando àquela questão que a gente estava discutindo, será que se os garotos estivessem em outro lugar, em outras circunstâncias, eles teriam se tornado selvagens assim? É difícil dizer, né? Muito. Porque, por um lado, eles vieram de uma sociedade com regras, com valores. Mas, por outro lado, eles já tinham vivido a guerra, a violência. É verdade, a ausência dos pais, o medo, a luta pela sobrevivência, tudo isso deve ter mexido muito com eles, né? Com certeza. Criou um clima de instabilidade onde os instintos mais básicos acabaram aflorando. E o que me intriga é que, mesmo com essa bagagem toda, eles ainda tentam, no início, criar uma sociedade organizada, com regras, líderes, divisão de tarefas. É como se a civilização ainda estivesse presente neles, sabe? Tentando se manter viva. O Ralph, por exemplo, ele representa essa luta para manter a ordem, a razão. Mas a força do Jack, com o apelo à violência, à liberdade sem limites, acaba sendo mais atraente para a maioria dos garotos. E a gente vê como a violência vai crescendo aos poucos, né? Começa com a caça, depois a destruição da concha, a morte do Simon, até chegar o ataque ao Ralph. Uma espiral de horror, né? Total. E o Roger. Ele representa a violência pura, sem motivo. Aquilo que sente prazer em causar dor. Nossa! É inteligência, a razão sendo esmagadas pela força bruta. E o final, com o resgate dos garotos pelo oficial da marinha. Que ironia, né? Total. Eles são salvos por um representante do mundo adulto. Que está em guerra. Ou seja, a barbárie não está só na ilha, né? Ela está em todo lugar. Parece um ciclo sem fim. Mas será que não tem saída? O livro nos deixa um fio de esperança, né? O oficial, o resgate, representa uma possibilidade de reconstrução, de aprender com os erros. E a gente, como leitores, também podemos aprender com a história, né? Entender os mecanismos da violência para tentar combatê-la. O Senhor das Moscas é um livro que nos faz pensar, refletir. Nos tira da zona de conforto. E nos lembra da importância da educação, da cultura, da empatia, para construir um mundo melhor. Um mundo mais justo, mais humano. É isso aí. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessa viagem por O Senhor das Moscas. Um livro que nos provoca, nos desafia. E que fica na memória por muito tempo. O link para comprar o livro está na descrição do vídeo, para quem quiser se aventurar nessa leitura. Vale a pena. E até a próxima, aqui no Odisseia Textual. Até mais.